gente vai aparecer na tela alguns personagens. Personagens de filmes que a gente conhece. Tá. E você também participa. Você fala, a gente vai debater o comportamento desses personagens e doenças psiquiátricas que eles têm. E a gente vai falar sobre isso. Legal. Se você não ficar... Se eu não reconhecer... você não souber, eu te ajudo. Eu te tenho uma colinha aqui. Eu sou péssimo de filme. Mas são uns bem fáceis. A pessoa que é psiquiatra não tem tempo pra ficar assistindo. Ele não vê, gente. Só eu. Não, ele fez medicina, é ator, Mas ele dança, só vê o filme porque ele é ator. Eu só consegui ser psiquiatra. Só por isso que ele vê o filme. Não, a gente vai... Vou abrir aqui, que eu também fiz meu deverzinho cola. de casa. Porque tem uns que eu também é difícil. Mas aí a gente vai fazendo. Bota aí o primeiro. Bota. Esse é fácil. Coringa, né? Você quer que eu fale o quê? Um possível diagnóstico? Um possível diagnóstico dele. O Coringa tem uma manipulação, né? Relacionada ali. Foi muito... Acho que quando Esse o Coringa filme... é bem completo. Isso. Esse último. Quando teve o filme, enfim, eu lembro que teve algumas polêmicas relacionadas a isso, porque algumas Depressão. pessoas se sensibilizaram, né? Da questão do Sim, bullying sofrido ali na infância. Dele, Exato. ficaram com pena do vilão. Porque sempre foi o olhar do Coringa meio de um psicopata, né? Então, mas eu não colocaria ele como psicopata porque ele tem empatia. Ele tem amor por aquela... Mas isso vai aparecer aqui depois, né? Nesse último filme. Nesse filme eu acho que ele não é psicopata. Porque ele tem aquela... Porque o psicopata é não conseguir se colocar no lugar do outro. Sim. Ele tem o objetivo dele, mas ele não importa o que aconteça, ele vai ali. E ele não, ele tem uma menina que ele gosta, um relacionamento, ele tem a mãe, o pai, alguém da família que ele gosta. Não, tem os amigos lá, os palhaços, que até mata geral, mas tem um que ele deixa aí, ele fala, vai, você, eu gosto de ti, vai você que eu gosto de ti, você é bacana, você não é escroto, eu só vou matar o escroto, você que é legal, mete pé, né? Então abre brecha aí, né, para uma discussão mais ampla, né, de se era mesmo uma sociopatia, se mas você vai de repente de uma questão... Acho que vale a pena. Exato. É legal porque, assim, no fundo a gente tem uns coringas por aí, né? Então, assim, o que mais a discussão levanta porque, né, muitos possivelmente se identificam que sofreram bullying. Não estou dizendo que necessariamente, né, quem sofre bullying vai virar um coringa. Claro. Mas eu digo assim, a gente pode ir para vários caminhos, né? Dos traumas da vida, direcionarem aí para os quadros depressivos, enfim. Tem uma frase do filme que ele fala assim, só o que eu tenho são pensamentos negativos. Essa frase é muito característica de depressão. É muito depressão, né? Exato, é mais depressivo e nem digo violento, né? Porque no final das contas, assim, você não vê ele como uma pessoa violenta. É quando ele tem um rompante, ele... E aí eu acho que assim, né, fazendo uma parte bonitinha, né, do papel de psiquiatra, que acho muita gente assistindo, eu acho que esses traumas que vão acontecendo ao longo da vida, né, guardadas as devidas proporções, todos nós vamos guardando alguns traumas. E aí eu sempre digo que a gente tem dois caminhos. Um caminho, muitas vezes, é que esses traumas podem se acumulando, dependendo do tamanho deles, e levar a gente para o desespero, né, levar a gente para um caminho, às vezes, de pensar até contra a nossa vida, ou enfim, né. Agora tem um outro caminho, que eu acho que é o caminho mais que a gente trabalha no consultório, que eu tento fortalecer, que é de repente, a gente ter um olhar, né, de valorização da vida, de uma urgência de felicidade, da gente fortalecer alicerces como a nossa família, a fé para quem tem. É muito importante. Do exercício, do cuidado da saúde mental, física. Então, assim, eu acho que o Coringa deixa aqui como exemplo pra gente, né, talvez o bullying, os traumas que muita gente pode ter enfrentado, quantas e quantas pessoas com abuso sexual na infância, e chegam no consultório todos os dias. E o que a gente faz com isso? A gente tenta fortalecer esses alicerces, porque a gente não sabe qual é o imprevisto que vai vir daqui a pouco, qual é o próximo trauma que de repente vai atingir. Porque a vida tá aí, acontece tudo. E aí vem uma pandemia e tira todos os nossos planos. Acaba com as peças de teatro da menina. Ai, não fala, muito com a novela. Ai, gente, eu não tô triste. Eu não gosto mais da Gabi Amaral. Não, tadinha. Ela não tem culpa de nada. Ela é maravilhosa. É papinha. Mentira, não. Nem é papinha. Tô errado. Ele tem esquizofrenia também um pouco, pelo que eu fiz uma pesquisada. E ele tem um negócio muito legal, que é afeto pseudobulbar. Que isso? Que é aquela qualidade dele de rir rir do nada e chorar do nada. Que é uma descompensação ali, né? É esse nome, afeto pseudobulbar. Que a emoção não tá associada com o cérebro. Então ele chora, de repente ele ri do nada. Por isso que é um momento de estresse, né? A risada é o que vai aparecer. Sim, tem aquele momento que ele ri do nada no metrô. E chora. Isso. Né? Vamos pro próximo. Vamos. Quem vai aparecer aí? Quem será? Nossa, temos até edição. Scar. Scar do Rei Leão. O que você acha que ele é?
Eu não sei, eu não vou saber dizer em termos técnicos, né? Mas assim, ele queria ser o Rei Leão. E ele... Isso vai descrevendo aí para eu poder... ele é o irmão do Rei Leão. E ele queria ser o Rei Leão, só que o Rei Leão é o irmão dele. A qualquer custo. A qualquer custo. Aí o que acontece? Morre o Rei Leão. Sim. Quem mata? Scar mata o irmão, achando que vai sobrar pra ele o trono. Sim. Ela tá contando o Rei Leão inteiro aqui pra gente. Né? Mas esqueceu não. que tinha quem? Simba. Em termos técnicos, o que Scar é? Então, né? Eu acho que a maioria desses vilões, o espelho geralmente ali é da psicopatia, né? Desse olhar assim que... Então, ele é um clássico, acaba porque ele não tem empatia por ninguém ali. Ele mata o próprio irmão, ele manda matar o sobrinho pra chegar no trono. Custe o que custar, né? E ele tem um pouco narcisista também, a personalidade narcisista. Esse é difícil. Quando eu vi, eu fiquei muito... Nunca parei pra pensar pra analisar esse povo Nunca assisto, viu? assim, vejo. É maneiro analisar. Pobrezinha. Ela tem disposofobia. Sabe o que é isso? Disposofobia. É a vontade de acumular. Olha como é a caverna dela. Ela acumula... É um transtorno de acumulação. Ela acumula objeto a todo custo. Ela não sabe nem o que faz um garfo. E ela tá lá guardando o garfo. Ai, gente, maravilhoso. Realmente. Ela é muito louca. É um transtorno de acumulação. Acumuladora. Acumuladora. Isso está muito associado ali ao transtorno obsessivo compulsivo, muito próximo do toque, né? Então você começa a acumular objetos e aí são das mais diversas coisas. Às vezes palito de dente, de sacolas, enfim. Pra quem tá... Esse é um pouco difícil. Esse eu não vi. Esse é um filme do Jack Nicholson antigo. Imagina se você não viu. Mas ele é antigo, mas eu fiz um trabalho na faculdade com esse filme. Psiquiatria. Gente. Pra psiquiatria, que ele tem toque. Ele tem transtorno obsessivo compulsivo. É aquele que ele não pisa na linha. Sim. Ele tem um cachorro, esse cachorro acaba caindo no colo dele e aí muda, desestrutura toda a vida dele. Ele sempre come no mesmo restaurante. Ele sempre tem a mesma coisa. Ele odeia o vizinho dele, que é homossexual. E aí esse cachorro é do vizinho dele, que o vizinho sofre um acidente, não sei o quê. E aí o cachorro fica na porta dele e aí ele não sabe o que faz com a vida dele e tal. E aí tem uma garçonete que ele sempre come e tem que ser atendido por aquela garçonete, naquele lugar, naquele horário. E aí acaba ficando ela, o vizinho e o cachorro. E aí ele consegue melhorar. Ao final do filme ele melhora um pouco desse transtorno que ele tem. Todo transtorno mental é uma limitação na qualidade de vida da pessoa. Eu, por acaso, tenho também uma paciente que tinha, enfim, 14, 15 anos, tenho ainda, né? E ela, né, quando a gente diagnosticou o toque e tal, ela falou, caramba, Igor, eu achei que todo mundo batia com essa mão, depois batia com a outra. Ela falou, não é assim não? Eu achava que todo mundo fazia o sinal da cruz. Pra você ver que às vezes, né, acontecem algumas repetições, enfim, limitações ali, que geram um sofrimento, né, absurdo, e a pessoa acha que aquilo ali é até comum. Mas depois ela vai percebendo o quanto isso limita. Ela saía do dentista, às vezes agora, na época da pandemia, usava o Propé, aí ela perdeu um Propé, ela teve que voltar, de repente, se eu não me engano, para pegar um outro Propé, porque se ela tirasse um, ela tinha que tirar o outro. Meu Deus. Então, assim, vejo o quanto, né, são coisas aí que limitam, e às vezes as pessoas em casa também não sabem que, de repente, não é normal isso. E isso acaba atrapalhando o dia a dia dela. Atrapalha o dia. Fala, mas eu sou assim mesmo, sempre fui assim e tal. De repente, né, por preconceito, a gente fala, é coisa de doido, é coisa de maluco, a gente não busca ajuda, coisas que poderiam melhorar absurdamente, né, enfim, e que pode ser tratado, né. O filme é Melhor Impossível, a tradução. Bota aí, próximo. Pinóquio, mentirosinho. Esse aí da mitomania, mentirosinho. Esse aí é um mentiroso compulsivo. Esse aí é tem, né? Tem, né? Muito, coisa boba, né? Mentira, não é nada. Sei lá, o que você comeu hoje? Fez xixi? Fiz. Não. É qualquer Você não quer ir ao bobeira. banheiro fazer xixi, a gente vai começar a gravar aqui? Não, já fiz. Já fiz, com certeza, já fiz. E você sabe, às vezes você fala, por que a pessoa mentiu? Você não sei o que. Besteira, não precisava, né? Não tem necessidade disso. Não é nem um plano mirabolante que ela precisa, não. Ou não é nenhum segredo que ela tem que ter.
É uma besteira. Besteira. E... Peter Pan. Também eu tenho um pouco a síndrome. Helga. Que tá não bom, quer Helga, crescer, já, não eu quer vou cuidar de crescer. você, Helga, me convenceu. Não já Crescer, ganhou não- psiquiatra, cara. Não, mas não quer crescer, não quer crescer. Quer ser Síndrome jovem, de né? Peter Pan. Síndrome de Peter Pan. E tem dificuldade de assumir responsabilidade, de sair, Isso não. sabe, de ter as coisas, mudar a vida. A maturidade, né? Que daí não Maturidade. chega, na verdade. Porque não é só querer ser jovem esteticamente, Não fisicamente, é só isso, né? Mas é exatamente o que você falou, não querer as Não querer responsabilidades, assumir responsabilidades, né? Quantas vezes a gente fala assim, ai meu Deus, como era bom ser criança, né? Tá sempre Dos dependendo pais. dos outros, né? Exatamente. A gente vê muito paciente que tá, às vezes, ainda mora em casa. Paciente, eu digo, mas assim, qualquer pessoa, né? Que mora ainda na casa dos pais, que tá ali no quarto, mas que poderia sair, tem um trabalho e tal, mas gosta da comidinha ali, que a mãe manda, a mãe lava a roupa, Todo a mãe não sei o quê, direitinho, né? E às vezes o crescimento é importante, né? A gente vê, criar novos horizontes, ver que a vida às vezes não é aquele quadrado. E a gente acha também, né? Muitas vezes assim, todas as emoções são importantes. Eu sempre falo isso, assim, né? E às vezes a gente tem muito medo, a gente acha que a gente tem que ser alegre o tempo todo, que a gente tem que ser feliz o tempo todo. E a tristeza, ela tem seu valor, a raiva tem seu valor. Não tem problema a gente sentir raiva, por exemplo. Eu posso muito bem falar pra você e falar sobre isso, inclusive. Posso falar, poxa, Helga, era pra você sentar ali, você sentou aqui, tô com raiva de você, mas vamos seguir, né? Então, as emoções são importantes. E muitas vezes, quando a gente se entra nesse casulo também, vamos dizer assim, de proteção, a gente também não se desafia muito, né? Então, em algumas situações, por exemplo, onde a gente tem uma frustração ou, de repente, aí vem uma pandemia, tira os nossos projetos, ao mesmo tempo que a gente fica triste, a gente desconta ali, vai para uma fuga na comida e tal, mas ao mesmo tempo também, essa tristeza às vezes vai ser importante para você construir novos capítulos na tua vida também, na tua história. É muito importante. Então, né? Então a tristeza ela tem seu valor no sentido, não é que a gente está desejando que todo mundo sinta tristeza, mas é uma emoção também, e se a gente foca também que a gente só pode ser alegre, né? Que a gente só pode ser alegre e quando aparece algum momento em que a gente está mais triste, isso fica tão intenso, né? Que a gente perde o controle ali e fica muito abatido. Então é importante entender que a tristeza ela também vai ter esse movimento da gente ressignificar, construir novos capítulos, né? Eu adoro uma frase, não sei nem de onde é, mas eu já ouvi alguém falar e eu adorei. As cicatrizes mostram que o passado aconteceu. É Helga isso. Eu já vi ela falando Nemetic. isso. Nemetic Helga. Nemetic Helga. Maravilhoso. Eu amo. Próximo. Elza, essa daqui eu vou ter que olhar aqui. Eu esqueci o dela. Elzinha que tá. gelada. Gelada. Ela é frígida. Ela é frígida. Qual o diagnóstico dela? Né? Ela tem distúrbios como paranoia e agorafobia. Agorafobia. Agoro. Não é o medo do agora, tá, gente? Agorafobia, às vezes a pessoa tem medo ali de estar em lugares ali, em ambientes muito fechados, né? Tumultuados. Fica dentro de casa, não sai. A porta, a rua é um mundo que ela desconhece. Olha que tem muita gente assim depois da pandemia, né? Agora com a pandemia. Aumentou muito, né? Eu tenho pacientes também que estão dentro de casa há 2 anos e assim, é um esforço, a psicologia chama de síndrome da cabana também, e aí é um esforço para fazer o exercício de, olha, vai até o portão hoje, amanhã você vai até a esquina. Tem um filme muito bom disso também. E é uma limitação que você não acredita, né? Eu tive uma paciente que estava mais de ano, por exemplo, na pandemia, sozinha, dentro de casa, me ligou aos prantos, que não aguentava mais, que estava pensando em bobagem e tal. E foi um período que estava mais leve, um pouquinho, já estava com a vacina. Falei, olha, você vai fazer o seguinte, ela adora pedalar, vai pegar a bicicleta, você vai na orla ali, que você não vai encontrar ninguém, e você vai pedalar até o Leme, né? Ela mora em Copacabana, e vai voltar. Você precisa disso, você não precisa de mais remédio, não precisa de mais... Ela me ligou aos prantos depois, tirou uma foto ali, sentada no Leme, na areia, ali que não tinha ninguém e tal. E ela, eu precisava disso. Para você ver o esforço, né, que a gente precisa fazer para coisas boba. E a gente não tem a noção, cara. Né, pra gente era boba. Mas... E que a gente, agora com a pandemia, está olhando com outros olhos, né, em relação a isso. Então, assim, você falando aí, né, de não conseguir sair de casa, ou do medo, de repente, né, de alguns lugares fechados, enfim... isso existe de fato e traz um quadro praticamente de ansiedade, né? A agorafobia ela está dentro dos transtornos de ansiedade, é um dos tipos. Então, assim como existe a síndrome do pânico, existe o transtorno de ansiedade generalizada, que são subclassificações ali dentro, que são mais específicas, a agorafobia também está aí. E aí, a depender da gravidade,
pode ser tratada só com terapia ou, de repente, fazer uso de medicamentos, enfim, também. Agora pra gente fechar, que ele é o famoso compulsão alimentar. Esse aí é o que a gente tá falando. Ele com a Magali, não é? Cara, eu fiquei muito na dúvida se botava o Garfield ou a Magali. Eu botei o Garfield, mas é a Magali também. A Magali é magra, né? Ela não engorda, mas o Garfield engorda. Não, é verdade. A Magali não engorda. Foi mais... A Mônica que é gordinha. A que come não engorda. É verdade. E a dentuça, tá vendo? Quebrando os estigmas aí, né? Os parâmetros. A Maurício, gente. Você tá vendo? A Maurício de Souza. Não é à toa o sucesso. Que há? Mas é isso, assim, né? Puxando o gancho aí do transtorno de compulsão alimentar que a gente falou aqui. É exatamente isso, só resumindo, né? Às vezes é uma quantidade de comida muito maior do que as outras pessoas comeriam naquela mesma circunstância. Sim. Então a gente não tá falando do Natal ou de repente, uma Páscoa que tá todo mundo ali comendo muito, um rodízio de pizza. Não, a gente tá falando de repente, no dia a dia, a pessoa come muito mais do que o normal. Pacientes que às vezes, né, espera todo mundo dormir, já jogou a comida no lixo, vai lá pegar a comida no lixo. Caraca. Então assim, é uma quantidade de comida muito maior do que o habitual das outras pessoas que as outras pessoas comeriam, mas o mais importante não é necessariamente a quantidade, como eu falei, às vezes pode ter uma carga calórica até menor, mas é o efeito psicológico de não conseguir parar de comer ou evitar de comer diante daquilo ali. Tem a ver com alimentos mais palatáveis? A compulsão normalmente também? Sim, geralmente tipo uma lasanha, geralmente mas aquilo que eu disse também, né, geralmente o doce, enfim, chocolate, pra comer uma 10 maçã. Eu quero comer 10 hambúrgueres. Mas aí vem aquilo que a gente falou. Quando o transtorno de compulsão está instalado, né? E aí, como eu disse, às vezes tem pessoas que né, menos não escolhe classe social. Sim. Não é só a pessoa que tem uma condição financeira que vai ter isso. Eu já tive paciente que tinha compulsão com restaurantes chiquérrimos, enfim, e tive pacientes, né, que tinham uma condição mais desfavorável e que, como eu falei, comia feijão congelado, comia pão com cebola crua. Então, assim, a compulsão, esse aspecto emocional, e aí vem aquilo tudo. Comer muito mais rápido do que o normal, comer até ficar fisicamente cheio, de comer escondido com vergonha da quantidade de comida, e a culpa, enfim. Então, isso aí, geralmente, é o que faz com que a gente pense na compulsão alimentar. Geralmente acontece pelo menos uma vez por semana, tá? Durante os últimos 3 meses. Tá. Então, mas tem tá acontecendo... um episódio ali de... O critério é que pelo menos aconteça uma vez por semana, porque às vezes vai assim, tive uma compulsão, aconteceu uma vez na vida, outra, então a gente pode estar com um comportamento alimentar transtornado, mas não necessariamente a doença instalada. Mas então o critério seria uma vez por semana nos últimos 3 meses. Está acontecendo de 15 em 15 dias, não é compulsão, volta depois? Não, né? A gente acolhe, trata, porque logo vai virar. Mas tem gente que tem 2 vezes por semana, ou 2 vezes por dia, enfim, toda hora, toda refeição. E aí, enfim, e todo dia quando a gente precisa... Todo dia, sim. amor. Todo dia.